Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vamos entrar agora na Palavra de Deus. A referência bíblica já aparece aí, Juízes capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. O período dos juízes foi um período meio conturbado. Depois da liderança de Moisés e de Josué, que nós podemos dizer que eram lideranças teocráticas, cujo Deus era aquele que comandava o povo de Israel em tudo aquilo que eles faziam. Ele dava direção a esses líderes e eles então passavam as instruções ao povo, ao exército, para que a nação de Israel vivesse bem. E depois que o Josué entrou em Canaã e ele veio a falecer, houve esse período que a Bíblia chama período de juízes. Durou um espaço de 250 anos. Nesta época, o povo de Deus vivia de altos e baixos. Eles estavam no meio do povo pagão, os cananitas e outras nações que habitavam ali na terra, e o que Deus temia que acontecesse, infelizmente, ocorreu. Eles acabaram se envolvendo com deuses estranhos e abandonando a fé no Senhor. A ordem era que eles expulsassem os moradores da terra, subjugassem e assumissem a sua possessão, a sua herança. No entanto, eles não fizeram isso, pagaram preço alto, um preço terrível, e sempre que Israel se arrependia dos seus erros, se arrependia de ter traído a fé no Deus único, eles clamavam ao Senhor e Deus levantava um juiz. Por isso que este nome é dado ao livro. Esses juízes, eles eram tomados pelo Espírito Santo e então colocavam o povo de Deus em liberdade. No período de 250 anos, houve mais ou menos 12 a 13 juízes que julgaram a nação, trazendo a eles a libertação. E aqui no capítulo 1, a Bíblia diz no versículo de número 12, que o Caleb propôs um desafio na conquista de Canaã. Olha o que diz o verso 12. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Séfer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. O Caleb, você já deve ter ouvido falar dele, e sempre que a Bíblia menciona ele, ele estava próximo de Josué, o sucessor de Moisés. Quando era para espiar a terra, somente Josué e Caleb, dos 12 espias, voltaram trazendo relatórios positivos. Era um homem de fé, um homem que acreditava no Deus a quem ele servia. O Caleb sabia que Deus era poderoso para expulsar os gigantes e os moradores estranhos daquela terra. E ele então propôs um desafio. Estando já estabelecido em Canaã, ele diz: quem tomar a cidade de Quiriate-Séfer, eu vou dar a minha filha como esposa, como se fosse um presente, uma honra, um mérito à pessoa que realizar essa benfeitoria. E aí no versículo de número 13 diz: e tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Veja aqui que o sobrinho de Caleb, que era filho do seu irmão, o Kenaz, o filho mais novo, ele se propôs a pelejar contra os moradores da cidade, tomou e recebeu o seu prêmio, recebeu o seu troféu. O que eu quero que você entenda com essa palavra? No reino de Deus, na nova aliança, as coisas não são diferentes. Imagine você que Áquisa é a nova Jerusalém celestial. Isso mesmo. A cidade que está preparada por Deus, preparada por Cristo, onde vão morar aqueles que vencerem. Assim como o Otiniel
guerreou com Kiriat Sefer e tomou aquela cidade, recebendo como prêmio a filha de Caleb, a Aquisa. Os vencedores também vão receber como recompensa o privilégio de morar na nova Jerusalém celestial. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele viu a nova Jerusalém, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, descendo como a esposa, como a noiva ataviada para se encontrar com o seu povo. Pois bem, se você deseja morar na nova Jerusalém celestial, onde a rua é de ouro puro, onde há a árvore da vida no meio de uma praça, tem uma praça na cidade e ali tem a árvore da vida, tem a fonte também da água da vida. Se você deseja viver na companhia de Deus, de Cristo, dos anjos, dos profetas do passado, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, se você deseja viver na companhia dos santos, não tem outro caminho. Você tem que ser uma pessoa valente, vitoriosa. E aí você me pergunta, pastor, para morar no céu eu tenho que vencer o quê? O cidadão aqui, Otiniel, ele venceu uma cidade para receber a filha de Caleb como esposa. E o que é que você tem que vencer? Eu lhe digo, nós temos que vencer o pecado e nós temos que vencer o mundo para herdar todas as coisas que estão preparadas para nós no céu. Nós só recebemos como herança, nós só nos tornamos cidadãos dos céus se nós vencermos essas duas coisas. Vença o pecado. O pecado tão de perto nos rodeia. Em Hebreus 12 diz que nós temos que combater e resistir até o sangue contra ele. Você é tentado diariamente, mas se você permanecer firme e recusar as tentações, certamente você receberá como sua esposa a nova Jerusalém celestial. E que casamento maravilhoso será esse, de alguém que decidiu viver em santidade e morar ao lado do Senhor para todo sempre. Outra coisa que você tem que vencer é o mundo. Esse mundo converge para tirar você do caminho de Deus. No mundo tem concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Esse mundo é influenciado por Satanás para afastar você das coisas celestiais. Tem gente que está me assistindo e você diz, pastor, eu comecei a ir na igreja e as coisas, ao invés de melhorar, parece que pioraram para mim. Eu comecei a ser fiel a Deus e tive muitos problemas. É verdade, isso acontece. O que é mais fácil, você subir um monte ou descer ladeira abaixo? Obviamente, descer ladeira abaixo. Subir o monte do céu da santidade é com muito esforço, é com dedicação, é para aqueles que são vitoriosos. Portanto, quem vencer o mundo e o pecado vai receber como prêmio a nova Jerusalém celestial. Aí diz o versículo de número 14, e sucedeu que vindo ela, ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento saltando, e Caleb lhe disse, o que é que tens? E ela disse, dai-me uma bênção, dai-me também fontes de águas, pois me deste uma terra seca. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Que maravilhosa é essa palavra. Você veja aqui que ela tinha casado. A filha do Caleb, Aquisa, se casou com Otiniel, o homem que conquistou a cidade para ter ela como prêmio. Só que mesmo eles tendo casado, parece que algo faltava, porque a terra que eles moravam era uma terra seca. Foi aí então que Otiniel, um dia conversando com a sua esposa, disse, olha, nós nos casamos, nos realizamos como marido e mulher,
mas a nossa terra ela é seca. É uma terra improdutiva, uma terra estéril. E ele então disse para ela, vá até o seu pai, o Calebe, porque o seu pai é um homem bom, é um homem gracioso, e peça para ele uma terra que tenha fontes de águas. Porque onde tem água tem vida. Como nós, que somos um povo nômade, vamos viver da agricultura e da pecuária sem água? E o que aconteceu? A Bíblia diz que Aques abardou o jumento, foi até a casa do seu pai, e quando ela estava se aproximando da casa do seu pai, o seu pai olhou ela e disse, o que é que tens, minha filha? O pai dela se preocupou. Foi algum problema no casamento que você vem até mim? E ela disse, pai, o Senhor me deu terra seca. Eu quero uma terra que tenha águas, que seja frutífera. Senão, como que eu vou viver já no início de uma nova família que eu formei? Meu amado amigo, minha amada amiga, entenda aqui o Calebe como o Senhor Deus. Assim como Calebe era dono de tudo, de todas as riquezas de toda a terra, e podia conceder algo à sua filha, o nosso Deus é dono de tudo. Toda a riqueza pertence a Ele. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Tudo que é visível e é invisível pertence a Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você diz, pastor, eu estou em terra seca, algo me falta. Eu sou de Deus, eu tenho a certeza da vida eterna. Eu tenho a certeza que quando eu morrer eu vou morar no céu. Como Otiniel podia dizer, eu já sou casado com a Áquisa, com a filha de Calebe, mas ainda me falta algo. Você talvez diz, eu já sou de Deus, já aceitei Jesus, já me batizei nas águas, sou até batizado com o Espírito Santo, mas tem algo que me falta. Pois bem, Deus está preocupado com a sua necessidade. Assim como Calebe, vendo ela se aproximar, diz, o que é que tens? Deus lhe pergunta, o que é que tem, meu filho? O que você precisa? O que você necessita? E ela disse, meu pai, eu quero uma bênção. Ela não precisava de inúmeras bênçãos, mas ela diz, uma só. Uma bênção que sobrepuja as outras. Um favor dos favores. Uma graça das graças. Olha para a sua vida. Você diz, eu tenho de tudo, mas há algo que me falta. Você talvez é realizado em Deus, na vida financeira, mas a tua saúde não está bem. Pois bem, é a bênção que você precisa, a bênção da cura. Ou alguém diz, eu tenho saúde, eu tenho uma família. Alguém diz, eu tenho prosperidade, mas a minha vida sentimental não está bem. Meu relacionamento não está dando certo. É o que você precisa. Eu quero que você hoje ore comigo nesse aspecto. Uma bênção que está lhe faltando, nós vamos clamar e Deus dará ela. É aquilo que Deus disse para Salomão. Pede-me o que você quiser. Ele disse, eu quero sabedoria. E Deus deu até mais do que ele havia pedido. Jesus também disse para o cego de Jericó, o cego Bartimeu, pede-me o que você quiser. Ele disse, eu quero ver, Senhor. Jesus disse, a tua fé te salvou. E ele foi completamente curado. Ele não só recebeu a cura da visão, mas também a salvação. Veja bem, a filha do Calebe pediu para ele uma terra de águas. E o pai dela deu duas, deu porção dobrada. Diz o finalzinho do versículo de número 15, e Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu vou orar agora com você, e a minha oração ela é especificamente para uma bênção que você precisa, que sobrepuja as demais. No presente momento, o que está lhe faltando agora? O que está me faltando agora
são condições financeiras para pagar o aluguel. Então, se esqueça um pouquinho dos outros problemas, das outras necessidades e foque nisso, porque Deus é poderoso para te abençoar. Oremos. Se você tem aí o copo com água, pegue nas suas mãos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, havendo ouvido a Tua palavra, nós oramos agora. O Otiniel tinha conquistado a cidade de Kiriat Sefer e recebeu como prêmio a filha de Caleb, Aquisa. Assim também, aqueles que venceram o pecado e o mundo receberão o privilégio de morar na Nova Jerusalém Celestial, a cidade que, como uma esposa, está ataviada e preparada para os que vencerem. E quando o Otiniel casou-se com ela, eles moravam em uma terra seca. Embora ele fosse realizado sentimentalmente, faltavam-lhe recursos para crescer e progredir no que diz respeito a coisas materiais. Foi aí então que a filha chegou até o pai e disse: meu pai, eu preciso de uma terra que tenha fonte de águas. E o pai dela, graciosamente, se importando com ela, deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela diz: eu quero uma bênção. E tem gente me assistindo agora que está dizendo: eu quero uma bênção, porque eu tenho praticamente de tudo, exceto saúde. Eu tenho praticamente de tudo, exceto prosperidade. Eu tenho praticamente de tudo, exceto uma comunhão com Deus. Ouça essa pessoa agora. Atende o clamor do necessitado, que ao beber das águas os que estão doentes sejam curados. Que um milagre lindo aconteça no coração dessa pessoa que ainda não é salva, que me ouviu pregar e ela diz: eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o mundo e morar no céu, na Nova Jerusalém. Pai, com o ministro da sua palavra, eu declaro que quem orou com fé e estava longe de ti é reconciliado agora, perdoado dos seus pecados. E aos que beberem dessa água serão curados para a honra e glória do teu nome. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja Deus.